Boa tarde. No dia de hoje, iremos apresentar sobre o banco de dados orientado a objetos, por um grupo cujos membros são Kim de Oliveira e Otávio Sena. O que é um banco de dados orientado a objetos? Um banco de dados orientado a objetos é um banco de dados em que cada informação é armazenada na forma de objetos, ou seja, utiliza a estrutura de dados denominada orientação a objetos, a qual permeia as linguagens mais modernas. Começou a ser comercialmente viável em 1980. O gerenciador do banco de dados para um orientado a objeto é referenciado por vários como ODBMS ou OODBMS. Classe de objetos. O que é? O conceito de classe de objetos. Antes de prosseguir, é bom a gente saber os elementos básicos de BDOO. O objeto é constituído de dados e códigos, atributos e métodos. Um conjunto de variáveis é um atributo. Um conjunto de mensagens, que é uma forma de comunicação entre objetos, e um conjunto de métodos, implementação de mensagens. Na linguagem de banco de dados orientado a objetos, você tem o seguinte. A palavra-chave private indica que os atributos e os métodos são visíveis apenas pela classe. A public, que indica que os atributos e os métodos são visíveis por todas as classes. Você tem os tipos que a gente já utiliza em C++, que é os tipos int, string, date. Então você tem de diferente, você tem os gabaritos ref e set, que o ref ele referencia uma tabela. Esse objeto set ele é um objeto string que traz 0 ou mais valores. Ele está conectado ao ref para trazer uma classe, uma tabela. E quanto à cláusula inverse, ela serve para integridade referencial, que isso é, você tem duas tabelas conectadas, você tem a tabela pai e filho, e ele serve para que a tabela pai não seja excluído se ela tiver filhos. Quando as duas tabelas estão conectadas, isso quer dizer que para ocorrer a integridade referencial, a chave estrangeira de uma tabela tem que ser chave primária numa tabela de origem, para manter o negócio em ordem. Benchmarks entre ODBMS e relacionais DBMS têm mostrado que ODBMS podem ser claramente superiores para certos tipos de tarefas. A principal razão para isso é que várias operações são feitas utilizando interfaces navegacionais ao invés de relacionais, e o acesso navegacional é geralmente implementado de forma muito mais eficiente por ponteiros. Críticos das tecnologias baseadas em bancos de dados navegacionais, como os ODBMS, sugerem que as técnicas baseadas em ponteiros são otimizadas para as rotas de pesquisas, ou pontos de vista muito específicos. Entretanto, para o propósito de consultas gerais, a mesma informação, técnicas baseadas em ponteiros tenderão a ser mais lentas e mais difíceis de se formular do que as relacionais. Dessa maneira, a abordagem navegacional parece simplificar para usos dos específicos conhecidos às custas do uso geral, ignorando os usos futuros. De fato, há uma tensão intrínseca entre a noção de encapsulamento, que esconde os dados e somente os disponibiliza através de uma interface de métodos publicados, e pressuposto de muitas tecnologias de banco de dados, de que esses dados podem ser acessados por consultas baseadas em seu conteúdo, ao invés de caminhos predefinidos. O pensamento centrado em banco de dados tende a ver o mundo através de forma declarativa e dirigida a uma visão de atributos, enquanto a OOP tenta ver o mundo através de um ponto de vista comportamental. Esta é uma das várias perdas por resistência que envolvem OOP e banco de dados. Embora alguns afirmem que a tecnologia de banco de dados orientado a objetos fracassou, os argumentos essenciais em seu favor permanecem válidos,
e as tentativas de integrar as funcionalidades de bancos de dados mais próximas às linguagens de programação orientadas a objeto continuam tanto nas comunidades de pesquisa quanto nas industriais. OQL. O Object Query Language, OQL, é um padrão de linguagem de consulta para banco de dados orientado a objetos, modelados a partir do SQL. O OQL foi desenvolvido pelo Object Data Management Group, ODMG. Devido à sua complexidade geral, ninguém nunca se aventurou a implementar o OQL completo. O OQL influenciou o design de algumas das novas linguagens de consulta, como JDOQL e EJBQL, mas elas não podem ser consideradas como diferentes tipos de OQL. Um exemplo de OQL. A gente colocou uma consulta simples. O exemplo a seguir ilustra como alguém pode recuperar a velocidade da CPU de todos os computadores com mais 64 MB de RAM de um banco de dados fictício. Aí seria select pc.cpuspeed from pc com s pc where pc.ram maior que 64.